Como funcionam os contatores? L4. Sem sombra de dúvidas, o contador de potência é um dos mais populares dispositivos de acionamento quando o assunto em questão é comandos elétricos. O simples fato de se deparar com este dispositivo em um painel elétrico, normalmente, traz na mente do profissional da área elétrica a ideia da existência de um motor elétrico trifásico. Na grande maioria das vezes, o contador é utilizado para o acionamento de motores elétricos, no entanto, esta não é a única aplicação deste dispositivo. Hoje em dia você encontra alguns possíveis substitutos para o contador, como são os relés de contato sólido, mas não tenha dúvidas que o contador de potência estará sempre presente em seu dia a dia. O leitor deve ter notado o que ocorre quando você desliga uma lâmpada eletrônica em sua casa. A forte carga indutiva que ela representa, causa faíscas nos contactos do interruptor, que são facilmente percebidas. Essas faíscas também são a causa da rápida deterioração dos interruptores que, em pouco tempo, começam a falhar, conforme mostra a figura. Para controlar correntes intensas, é preciso usar interruptores que tenham características especiais como alta velocidade de fechamento e abertura dos contactos, grande superfície dos contactos. Isso é conseguido com dispositivos denominados contadores. O contador é um dispositivo eletromecânico com princípio de funcionamento semelhante ao de um relé. Na figura temos a estrutura de um contador em suas duas posições de funcionamento, energizado e desenergizado. Uma bobina, operada por uma baixa tensão contínua ou alternada, move um conjunto de contactos mecânicos que têm as características exigidas para o controle de correntes intensas. Os contatos podem ser do tipo NA, normalmente abertos, e NF, normalmente fechados. Para os contactos NA, quando a bobina do contador se encontra desenergizada, eles permanecem desligados. Quando a bobina é energizada, os contactos são ligados. Para os contactos NF, o comportamento é inverso. Quando a bobina se encontra desenergizada, os contactos permanecem fechados. Ao ser energizada, os contactos abrem o circuito externo. Uma mola interna garante que a ação de abertura dos contactos seja muito rápida quando a bobina é desenergizada. As bobinas dos contactos são especificadas para tensões alternadas de 12, 24, 110, 127, 220, 380 e 440 V. Para as correntes contínuas, as tensões especificadas são de 12, 24, 48, 110, 125 e 220 V. Na figura temos a foto de um contador comum, para uso industrial. Como usar contadores? Na figura temos um exemplo de numeração dos terminais, bornes, de um contador. Para usar um contador é preciso levar em conta a tensão de sua bobina, que vai determinar como ele é acionado, e a corrente máxima de seus contatos. Os contadores são especificados por uma corrente nominal, IN, a qual deve ser levada em conta em função do tipo de serviço que ele vai executar. Assim, um contador da categoria AC1, no Servir Q1, pode suportar uma corrente igual a nominal ao ligar e desligar e eventualmente, serviço ocasional, uma corrente 1,5 vezes maior que a nominal. A tabela das diferentes categorias de empregos de contadores. Os contadores são usados exatamente da mesma forma que os interruptores comuns. São ligados em série com os circuitos que devem controlar, conforme mostra a figura. Nessa figura mostramos como usar um contador para um sistema de partida direta de um motor trifásico. Observe que é muito importante que nas aplicações industriais sempre se controle todas as três fases ao mesmo tempo, o que não ocorre nos circuitos comuns domésticos de baixa potência. Veja que podemos utilizar diversos tipos de circuitos para controlar a bobina do contador, obtendo assim maior versatilidade. Assim, conforme mostra a figura 6, podemos controlar a bobina por duas chaves, botoeiras, obtendo assim liga e desliga independente, e além disso podemos adicionar um relé térmico que protege o circuito no caso de um sobreaquecimento ou sobrecarga. K1 tem o que se denomina contato de selo. Sua finalidade é agregar a função trava ao circuito.
Assim, quando acionamos a botoeira que liga o motor, o contacto de selo trava na posição ligado, mantendo a bobina K1 do contator energizada, mesmo depois que tiramos o dedo do botão de acionamento. Na figura 7 temos uma aplicação importante e bastante usada na indústria. Trata-se da inversão do sentido de rotação de um motor pela troca das fases, o que é feito através de contatores.